Olá, boa tarde a todos, graça e paz. Estamos aqui para mais uma vez refletirmos um pouco acerca da palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com você algo que está no Salmo 20. Vou ler para podermos nos contextualizar. O Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido e lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. O Senhor, ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamamos. Esse salmo é um cântico e uma oração do povo pelo rei e por todo o exército quando estavam para sair para a batalha, para uma guerra. Mas o que chama a atenção neste salmo é que a expressão o nome de Deus aparece 3 vezes. No versículo 1, o texto diz: o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Depois, no versículo 5, o salmista diz: celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. E no versículo 7 ele diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Então, eu quero chamar a atenção hoje para esta expressão, o nome do Senhor. A Bíblia nos mostra que Davi tinha uma confiança inquestionável com relação ao Senhor. E aqui nesse texto nós observamos que a luta, a arma de guerra de Davi, do seu exército, antes de qualquer coisa, era o nome do Senhor. Depois nós observamos que no versículo 5 ele diz: em nome do nosso Deus hastearemos pendões. O pendão era como uma bandeira que ia à frente do exército, que obviamente dirigia o exército, mas também quando o exército conquistava um local, eles fincavam aquele pendão, aquela bandeira, como sinal de que aquele lugar agora pertencia àquele exército, àquela nação ou àquele povo. Então era uma forma de declarar a posse, a vitória naquele lugar. E, em terceiro lugar, nós observamos que a comemoração da vitória também não eram pelos méritos próprios e pessoais, mas era no nome do Senhor. No versículo 7 ele diz: nos gloriaremos em nome do Senhor. Então veja que coisa maravilhosa. A luta, a arma da luta, da batalha, era o nome do Senhor. A bandeira, o pendão da vitória, da posse da vitória, era o nome do Senhor. E a comemoração da vitória, a glória da vitória, era o nome do Senhor. Conhecer a importância e o poder do nome do Senhor é algo maravilhoso. A Bíblia nos mostra que em Gênesis capítulo 4, versículo 26, que depois que o homem pecou, passaram-se muitos anos, até que se começasse a invocar o nome do Senhor. No capítulo 4, versículo 26, a Bíblia diz: a Sete, que foi o filho de Adão e Eva, depois que Abel morreu, a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Dá a impressão de que durante esse tempo todo, esses anos todos que se
passaram e que transcorreram, o nome do Senhor não foi invocado, não foi conhecido. Moisés foi para o Egito tirar o povo de lá, libertar o povo, respaldado pelo nome do Senhor. Em Êxodo, no capítulo 3, versículo 13, 14, 15, nós lemos que quando Moisés disse, mas quando me perguntarem quem me enviou, que vou dizer? E Deus então se apresenta e disse, eu sou. Diga que eu sou me enviou. E eu sou é um nome peculiar e exclusivo de Deus. Ninguém mais se apresenta dessa forma. Então, Moisés foi para o Egito cumprir a missão que ele tinha ali dada por Deus, o chamado que ele tinha por Deus, respaldado pelo nome do Senhor. Em 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 45, nós vemos que Davi venceu o gigante Golias em nome do Senhor. Davi mesmo disse, você vem a mim com espadas, com lanças, mas eu vou a você em nome do Senhor dos exércitos, a quem você tem afrontado. Eu vou te vencer em nome do Senhor dos exércitos. Essa era a arma de Davi. Nós observamos também que a bênção, o povo deveria ser abençoado no nome do Senhor. Em 1 de Crônicas, capítulo 16, nós encontramos que quando Davi terminou de oferecer sacrifícios e holocaustos, ele abençoou o povo em nome do Senhor. 1 Crônicas 16, o versículo 2. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor. E se nós nos recordamos da bênção que está lá em Números, nós vamos encontrar que a bênção era proferida em nome do Senhor. Em Números, no capítulo 6, no versículo 23 diz, fala a Abraão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhe-eis, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E eu vejo o que diz o versículo 27, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Então a bênção tinha que ser dada no nome do Senhor. Em Provérbios 18, 10, nós lemos que torre forte é o nome do Senhor. Em Jeremias 10, 6, nós lemos também que o nome do Senhor é poderoso. Em Joel, capítulo 2, no versículo 32, nós vamos ler que o nome do Senhor salva. Profeta Joel, no capítulo 2, o versículo 32, diz, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Veja, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando a igreja começou lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 12, nós encontramos os apóstolos, os discípulos, declarando que não há salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome do Senhor. Atos capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Uma outra coisa interessante também que a Bíblia nos ensina é que nós devemos orar em nome do Senhor. Em João, Evangelho de João, no capítulo 16, o versículo 23 e 24, Jesus disse, naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome.
Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, a nossa oração deve ser em nome de Jesus, no nome do Senhor. E dentre tantas coisas maravilhosas que nós encontramos no nome do Senhor, a Bíblia também nos exorta que tudo que nós fazemos, todos os nossos atos, os mais simples até os mais complexos, devem ser feitos em nome do Senhor. E isso é uma coisa muito importante, porque nos ensina e nos ajuda a agir de acordo com a vontade e os propósitos de Deus. Porque você não vai, obviamente, fazer qualquer coisa que não seja conveniente, que não seja agradável a Deus usando o nome de Deus. Então, Colossenses capítulo 3, no versículo 17, a Bíblia diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então veja como o nome do Senhor é maravilhoso. Davi tinha esse entendimento, o povo de Israel tinha esse entendimento de que a arma de vitória deles, a força que eles tinham, a glória que eles tinham não era deles mesmos, mas era o nome do Senhor. Que você possa refletir isso nesse dia e que possamos nos apropriar dessas três coisas que Davi nos ensina neste salmo. Lutamos em nome do Senhor, é a nossa arma de batalha. Conquistamos em nome do Senhor. A posse da vitória, a posse contra o inimigo, a vitória contra o inimigo é o pendão, a bandeira do nome do Senhor. E comemoramos a vitória, nos gloriamos da vitória no nome do Senhor. Tudo pelo nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe nesta tarde, neste dia e todos os dias da sua vida, e que você possa usufruir das maravilhas, do poder, da graça e da misericórdia que nós encontramos no nome do Senhor.